E se Sorria encontrasse Freddy Krueger? Imagine todos os eventos do filme Sorria. As pessoas com rostos familiares te seguindo por todos os cantos com aquele sorriso inumano e sinistro. Todas as alucinações e insanidades. Mas tudo isso acontecendo nos seus sonhos enquanto você tá lá, todo vulnerável, dormindo na sua cama. Não precisa imaginar mais, porque hoje eu vou trazer pra vocês um filme que traz exatamente essa história e serve como prequel pro filme Sorria. E mais, eu digo ainda que ele é 100 vezes melhor do que o filme que foi pros cinemas. Eu sou a Aline Lawson e essa é a Ala Secreta, onde eu te mostro o terror como você nunca viu, mas sempre quis ver. Começando com esse curta-metragem que serve como um prólogo pro filme Sorria, quase como uma cena extra no começo dele e que é fantástico. Não à toa que foi esse curta que chamou a atenção da produtora Paramount, e 2 anos depois o filme estava sendo lançado nos cinemas como uma versão estendida da história do curta. Porém, enquanto o filme tem um gostinho de que ele é uma cópia de Corrente do Mal, o curta é bem mais original e muito mais influenciado por Hora do Pesadelo, e isso faz toda a diferença. Eu vou trazer a história completa desse curta, a sua conexão com Sorria e algumas curiosidades sobre ele. Eu já adianto que se você gostou do filme, vai amar muito isso daqui. Por isso, já se inscreve aqui no canal para receber vídeos sobre terror toda semana e se tornar um expert nesse que é o melhor gênero do cinema. Se gosta desse tipo de vídeo de análises onde a gente mergulha mais profundamente no terror e nos seus filmes, entra pro nosso clube de membros e é graças ao apoio deles que eu consigo trazer esses vídeos mais autorais, como são os mini documentários que eu faço aqui no canal. Ah, e esse vídeo aqui também é muito inspirado num vídeo lá do canal Videoterapia. Eu assisti esses dias um vídeo do Gabriel falando sobre um curta-metragem lá da franquia O Chamado, e por coincidência, uns dias depois, eu descobri que existia um curta do filme Sorria. E já que vai ter o lançamento de Sorria 2 logo, resolvi trazer aqui pra vocês. Eu vou deixar o link desse vídeo do Gabriel aqui embaixo na descrição pra vocês assistirem. Eu recomendo muito porque tá fantástico. Hi, I'm Parker Finn, the writer-director of Smile, and what you're about to watch is a short film that I wrote and directed in 2019 called Laura Hasn't Slept. Laura Hasn't Slept é o título original. Laura Não Dorme é uma tradução livre. Na versão atual desse curta-metragem, logo no começo, a gente tem uma introdução do roteirista e diretor do curta, que também foi quem fez o filme, falando que esse curta deu origem ao filme e também contando a história que eu trouxe pra vocês de que foi graças a esse curta que a Paramount resolveu fazer o filme. E então, a história começa. A Laura tá deitada no sofá do seu psiquiatra. Ela respira fundo algumas vezes e então pergunta se quando parece que um sonho é muito real, ele pode te afetar na vida real. E então ela pergunta se dá pra alguém que tá dentro do seu sonho te matar pra valer, aqui no mundo acordado. Já começa dando um tom sinistro e super vibes Hora do Pesadelo, né? E isso só vai ficar mais forte. Seu psiquiatra pergunta se ela voltou a ter pesadelos, então pergunta por que ela tava ali naquele dia. A Laura se senta no sofá, visivelmente ansiosa e nervosa. Ela não consegue ficar quieta. Ela bebe água, mas pede pra ele se pode tomar café. Seu psiquiatra chama a recepcionista pelo telefone e pede que ela traga café pra sua paciente enquanto eles continuam a sessão. E então ele pergunta novamente se ela voltou a ter pesadelos. A Laura hesita por um momento antes de responder que sim, mas na verdade agora é apenas um único pesadelo, o mesmo que ela vem tendo toda vez que dorme na última semana inteira. Quando ele pergunta como é o sonho, ela diz que sempre começa diferente. Às vezes ela tá no trabalho, às vezes no seu apartamento ou então no metrô. Mas não importa onde seja, a Laura diz que sempre já começa com uma sensação horrível no seu estômago de que tem algo muito errado, mas ela não consegue se lembrar o que é. E então um homem aparece. Ela diz que é o mesmo homem todo sonho. Ele está sorrindo pra ela, mas não é um sorriso amigável. A Laura especificamente diz que fica muito claro que não é uma gentileza por causa dos olhos dele. Há algo terrivelmente perturbador nos seus olhos. A Laura interrompe a sua história muito nervosa, ficando visivelmente mais ansiosa à medida que vai contando o seu sonho. Ela conta pro seu psiquiatra que nunca sentiu tanto medo na vida como ela sente quando tá na presença daquele homem. Esse pesadelo tá colocando um peso imenso em cima dela e ela não quer ver aquele cara mais. Então ela conta que tá se forçando a ficar acordada nos últimos 2 dias. Imediatamente, seu psiquiatra liga de novo para sua recepcionista e manda cancelar o pedido de café. A Laura admite que sente que tá perdendo a cabeça por causa dos seus sonhos. E ele tenta dizer para ela que se forçar a ficar acordada não é saudável, que dormir é essencial para o bem-estar físico e mental. Mas isso só deixa ela ainda mais agitada e ela grita que sabe que isso não é nada saudável, mas que ela sente que se ela for dormir de novo e ver aquele cara, algo muito ruim vai acontecer. O psiquiatra então pergunta sobre esse tal homem dos sonhos, se alguém que ela reconhece, e a Laura diz que não. E que é difícil de explicar, mas que em cada sonho o homem tem um rosto diferente. Ela diz que é como se o homem
homem estivesse usando um disfarce, como se fosse uma máscara, mas ao mesmo tempo ainda é um rosto. De forma frenética, ela diz que isso não importa, que ela sempre sabe que é o mesmo homem toda vez, e que ela sabe disso por causa dos seus olhos. E também pela forma como ele diz o seu nome, fica repetindo, e cada vez que ele fala, a sua voz vai ficando mais e mais baixa. Seu terapeuta então pergunta pra Laura se ela acredita ter uma razão do porquê esse homem fica voltando pros sonhos dela. A Laura, com lágrimas nos olhos, totalmente desesperada e parecendo totalmente sem esperança depois de uma semana de tortura, diz que o motivo pro homem a perseguir tanto é porque ele quer mostrar a ela o seu verdadeiro rosto, aquele que fica por baixo do disfarce que ele usa. Ela admite que isso vai parecer loucura, mas ela acredita que quando ela vê o rosto dele, o de verdade, ela vai morrer. E é nesse momento que tudo muda. O seu terapeuta pergunta de novo por que ela tá ali. E ela diz que é pra dar fim a esses pesadelos horríveis. Ele diz então que não foi isso que ele perguntou. E de novo pergunta por que ela tá ali com ele. Ele continua sua inquisição e pergunta como é que ela conseguiu chegar até ali naquele escritório pra falar sobre os seus sonhos com ele. E então, pro horror de Laura, ele pergunta se ela realmente acha que ele é o terapeuta dela. A Laura fica visivelmente confusa, mas ele não para e continua. E pergunta se eles já tinham se visto antes. A Laura só entende realmente o que tá acontecendo quando ele olha pra ela e diz: Tell me, Laura, are you certain you're not dreaming right now? De forma totalmente compreensível, a pobre da menina entra em um desespero tão grande que ela fica congelada no lugar. O ambiente do escritório vai ficando cada vez mais escuro, então começa um jogo de câmera fantástico que mostra como esse diretor é muito bom no que faz. Os livros da estante começam a cair, as paredes vão envelhecendo e todo o lugar vai ficando destruído, mas a Laura tá mais focada no homem que ela acreditava ser o seu terapeuta, que começa a abrir aquele sorriso sinistro pra ela, enquanto zomba dela, dizendo que ela deve estar realmente muito cansada. Os olhos dele então rolam pra trás e a gente entende o que ela queria dizer sobre seus olhos serem perturbadores. Inclusive, essa cena dos olhos tá imortalizada bem aqui, ó, na capa do filme. Assustada, a Laura pula do sofá e se coloca contra a parede oposta a ele. Fecha seus olhos bem forte, tentando se forçar a acordar, mas não funciona. Ela grita pra que ele fique longe dela e percebe que a porta tá bem do seu lado. Quando toma coragem, ela corre e abre a porta, mas tem uma parede bloqueando a saída. O homem fica gritando o seu nome, então se levanta. Laura continua de costas pra ele, mas consegue ouvir o som de ossos se quebrando. Apesar do medo, a Laura se vira pra ele, então o homem diz que tem algo pra mostrar pra ela. É aí que ele lentamente começa a puxar a pele de seu rosto. Laura se vira imediatamente e começa a bater em si mesma, dizendo que nada daquilo é real. O homem continua a gritar pra ela olhar pra ele, e cada vez que grita, sua voz vai ficando mais baixa e assustadora. Look at me. Ela cobre os seus olhos com a mão e continua gritando que nada daquilo é real, quando de repente o ambiente vai ficando cada vez mais escuro e silencioso. Depois de alguns segundos em total silêncio, ela abre uma fresta entre seus dedos e começa a olhar em volta, tirando as suas mãos do seu rosto. Ela tenta olhar pela janela, mas não tem nada lá. Dá pra ouvir barulhos de passos e ela continua olhando em volta, mas tá completamente sozinha naquele lugar. E então, do nada, o homem aparece bem na sua frente, mostrando seu verdadeiro rosto. A Laura começa a gritar e, exatamente como ele fez, ela começa a puxar a sua própria pele. Dá pra sentir já o gostinho de sorrir aqui, mas também dá pra perceber que tem bastante coisa diferente, né? No filme, como foi pros cinemas, a entidade aparece no mundo real mesmo, e não só nos sonhos. Ao invés de rasgar o próprio rosto, as pessoas cometem suicídio na frente de outras pessoas quando elas são pegas pela entidade. E, claro, o design da própria criatura mudou bastante. Enquanto no curto era algo mais humanoide, só que sem pele, no filme já virou um trem tenebroso e completamente único. Como eu disse, a influência de Hora do Pesadelo fica muito mais em evidência aqui. Na verdade, esse curta todo poderia se passar dentro do universo de Hora do Pesadelo, sendo uma história do ponto de vista de uma das vítimas do Krueger. E como esse vilão pode se transformar em quem ele quiser, dá até pra dizer que essa entidade poderia ser ele. Isso se fosse nesse universo, o que não é. Mas calma, que a história da Laura não acaba aqui. Porque a protagonista desse curta, a Laura, aparece no começo do filme Sorria. Inclusive é interpretada pela mesma atriz maravilhosa. Então agora eu vou entrar no comecinho do filme Sorria pra gente concluir a história dela. Bem no comecinho de Sorria, a gente vê que a Laura tá sendo atendida por uma outra psiquiatra. Ela diz então que presenciou o suicídio de seu professor da universidade e que desde então tem sido perseguida
por uma entidade invisível que aparece através de várias pessoas sorrindo que dizem que ela vai morrer. Laura então começa a surtar, gritando e tendo um ataque de pânico. A terapeuta chama por ajuda, mas de repente a Laura fica estranhamente calma. Ela então abre um sorriso sinistro, pega um pedaço quebrado de vidro e corta a própria garganta. A terapeuta era Rose, que agora está amaldiçoada, e os eventos da sua maldição a gente vai acompanhar durante todo o filme Sorria. Pois é, gente, no final a Laura se ferrou. Dá pra perceber já pelo comecinho aqui de Sorria que essa história não se encaixa tão completamente com a história do curta, muito pelas diferenças que eu apontei entre a história do curta e do filme. O diretor disse que ele fez a história da Laura do filme servir como um paralelo que segue numa direção bem diferente da história do curta. Ainda assim, dá pra considerar que toda a história que a gente vê nesse curta-metragem era mais um pesadelo pra aterrorizar a Laura, e que ela acordou muito bem viva, mas continua sendo atormentada até parar na ala psiquiátrica da Rose. Esse curta foi lançado apenas 2 anos antes do filme Sorria ser lançado no cinema, mesmo que ele originalmente tivesse sido feito pra sair no streaming da Paramount. O que quer dizer que depois que eles viram o curta pela primeira vez, não perderam tempo nenhum antes de dar a luz verde pra fazerem o filme. Aliás, isso aqui é uma história quase utópica, né? Um cineasta novato faz um curta-metragem que vai pra um festival, uma produtora gigantesca vê e imediatamente se apaixona, manda fazerem um filme com você comandando todo o projeto, que quando vai pros cinemas faz milhões e se torna uma das maiores bilheterias do ano. É tipo o sonho de todo cineasta amador, né? Esse curta tá disponível na versão Blu-ray do filme pra quem gosta de colecionar, mas pra quem aí não vê um aparelho DVD há séculos assim como eu, também dá pra assistir. A Paramount publicou esse curta no seu canal do YouTube, porém não listado, ou seja, se você pesquisar, não vai encontrar por ele, só dá pra achar pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra quem quiser assistir. Agora que você já sabe a história completa do curta que deu origem a Sorria, provavelmente já assistiu o filme, pra saber mais sobre o filme Sorria 2 com spoilers, clica nesse vídeo aqui, que eu vou discutir sobre o filme, principalmente o seu final e o futuro da franquia, e eu te vejo lá.